90% de pessoas ou das pessoas dentro da igreja vivem de remorso. Sentem a culpa após a queda, ou cada queda, mas nunca pediram ou pensaram em mudar a direção. Eu sei que eu fiz errado. A pessoa, às vezes a gente acha que, por a gente cantar, né? Tem os brancos como a neve. A gente pensa, Deus é velhinho, cabelo branco. Daí a gente tem a ideia, né? Dos velhinhos de cabelo branco. Que a pessoa vai ficando velha na idade. E um ser eterno a gente pensa que é velho. Só que ele é eterno. Não tem dias, horas, meses. Ele existiu antes de todas as coisas. E daí, por que tem cabelo branco como a neve, a gente pensa, só que é como a neve. E aí, irmãos, a gente vive semana após semana chorando, fazendo promessa, dizendo que vai mudar, orando biblicamente, dizendo que não consegue, que é fraco, só que sentimos apenas remorso e não arrependimento genuíno. O arrependimento genuíno, ele produz uma nova direção na minha vida. Mateus 3, versículo 2. Dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aqui para mim agora, irmãos. Diga, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Olha aqui. Por que a pessoa sempre diz assim, não estou pronta para batizar e não estou pronto para ceiar? Diga, por quê? Porque ela só sente remorso. Ela não quer mudar. Ela está aqui, já está pensando no que vai fazer de errado quando sair daqui. Ela está aqui, já está pensando que amanhã ela vai pecar. Ela nem ao menos, depois com a conclusão você vai entender. Ela nem ao menos entrega para Cristo o pecado dela. Então, a palavra grega para esse arrependimento aqui de Mateus e de Atos chama-se metanoia, que todo mundo sabe o que é. Meta é mudança. Noia é mente. Então, literalmente, essa palavra arrependimento significa assim, mudança de mente que altera toda a direção da minha vida. É toda a direção da minha vida. Quando eu me arrependo genuinamente, eu entendo que se isso daqui fere a Deus, eu não vou mais pegar nisso. Quando eu me arrependo genuinamente, eu entendo que se esse microfone faz mal e fere a santidade de Deus, eu não quero mais esse microfone. Eu não vou usar a Bíblia, a palavra de Deus, que nem Judas usou, para dizer assim, mas esse microfone fere a santidade de Deus, só que Deus é amor. Só que Deus me entende que eu sou fraco, então Deus vai me entender. O arrependimento é mudança de mente que altera toda a direção da minha vida, não é emoção. É uma transformação. Na verdade, irmão, arrependimento nada mais é que mudança de governo. Antes era eu que mandava, fazia tudo que me ditava as regras.
Agora é Cristo que dita as regras para mim. Não é mais eu. Agora é Cristo. Então a pessoa deixa de a sua própria vida e passa a se submeter ao governo de Cristo. Isso é arrependimento. Aí eu pergunto para vocês, não vamos ficar aqui dentro. Quantos de nós deixam realmente Cristo governar nossa vida? Quantos de nós realmente está dizendo assim, não sou eu mais que manda em mim, é Cristo? Aí a resposta, ou as respostas, porque a nossa vida não dá certo. Porque coisas na nossa vida acontecem errada. Porque muitas vezes a gente sente peso, porque muitas vezes a gente sente o desânimo, que nem a pastora estava falando no início. Porque a gente ainda está se enganando, não. Nós ainda estamos nos enganando a nós mesmos. E para fazer que nem Judas fez, irmão, não vou dizer que a gente vai sair daqui e vai se enforcar que nem Judas, mas a morte espiritual. Quando há remorso, o Espírito de Deus, a alma de Deus, né? Não é a alma de Deus, mas as coisas de Deus que saem em nós morrem. Então, o que o verdadeiro arrependimento produz? Uma nova visão sobre Deus. Enquanto você não entender, enquanto nós não entendermos que o pecado é visto como uma ofensa para Deus, nós vamos continuar fazendo. Então, o arrependimento genuíno vê uma nova visão sobre Deus. Uma nova visão sobre mim mesmo. Ou seja, eu paro de justificar meus atos. Você que tem filho, quem trabalha com pessoas, a Emily trabalha com crianças. Quando você sabe que tem um aluno, quando você sabe que o teu filho fez uma coisa errada, e aí a Emily chega para o aluno, para a criança e pergunta, foi você que fez? Ela começa a justificar. Foi ela. Você que é pai, você que é mãe, seu filho fez errado. Vai lá, pergunta. Começou a justificar. Foi ele. Só que a gente faz a mesma coisa. A gente nem se toca. Deus falou que é errado, que ofende ele. Senhor, mas só carne, eu vivo nesse mundo. A gente faz a mesma coisa. E Deus olhando para nós diz, está se condenando sozinho. Então, quando eu entendo ou quando eu me arrependo verdadeiramente, eu deixo de justificar os meus atos. Eu tenho uma nova direção. Eu não apenas abandono aquilo, mas eu volto completamente a Cristo. Então, arrependimento é conversão. É abandonar o caminho que eu estou indo para seguir outro que é Cristo. Arrependimento. A gente diz assim, nossa, como o Charles está melhor. Nossa, como a Aldenice melhorou depois que veio. Não. Arrependimento é receber a nova vida de Cristo. Entenda isso. Nada que tem em você, em nós, serve para Deus. Se não for Cristo fazer por meio de nós. Nada. O Charles não tem nada de bom. E isso ofende a gente, sim ou não? Aí você olha para mim e você olha bravo para mim. Vamos ler a Bíblia, irmão. Em mim não tem nada de bom. Em nós não tem nada de bom.
Isso, a gente não cresce espiritualmente. Não é melhorar o Charles, é matar o Charles para Cristo viver no Charles. Isso, esse é o evangelho. É fácil? Jamais que é fácil. Só que é necessário. Então, nós lemos sobre Judas e sobre Pedro. Dois homens deram duas respostas diferentes para Deus. Ambos pecaram gravemente. O Miguel, vamos pegar os dois homens que estão aqui na frente. O Miguel pecou gravemente e o Jonathan pecou gravemente. Os dois fizeram grave, Judas e Pedro. Por quê? Judas e Pedro negou. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz assim, ó, quantas vezes você o traiu? Vamos outro agora. Olha de novo. Diz assim, ó, quantas vezes você o negou? Agora presta atenção. O que traiu e o que negou chorou. Os dois choraram. Os dois sentiram culpa. Só que apenas um foi restaurado. Então, logo, chorar e sentir culpa não significa ser de Deus. Judas olhou para si mesmo. Tentou resolver o problema. Olha o que a Bíblia diz que nós lemos que eu mandei você guardar. Ele foi a homens, até os sacerdotes e até os anciãos. O problema é quando a gente vai a homens e esquecemos de ir a Cristo. E o remorso que ele sentiu produziu morte. Porque sozinhos nós não conseguimos, se não for Cristo na nossa vida. Pedro já foi diferente. Pedro também chorou amargamente. Esses dias eu estava conversando com alguém, acho que era com o Tiago, que eu estava conversando. Imagina a cena, irmão. Jesus está lá, falando que vai edificar a igreja dele. Pergunta para os discípulos quem o povo disse que Elias, outro profeta, outro. E aí pergunta para os discípulos, e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedrão diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus faz um elogio. Muito bem, Pedro. Ele fala que através daquilo, né, não é Pedro que fundou a igreja. A continuação da frase é nítida, interpretação de texto. Eu edificarei a minha igreja, não Pedro. Eu, Jesus falando. Mas ele só disse que é pedra e depois, mais à frente, nós vamos ver que a pedra é Cristo. E aí, ele falou tudo isso e depois tem um versículo escrito assim, ó. E depois dessas coisas, ele começou a explicar tudo que havia de sofrer na mão dos principais sacerdotes. E aí Pedro, como Jesus disse que teria que morrer, Pedro acabou de receber um elogio, pula na frente e diz assim, nunca, eu morro no teu lugar.
O senhor nunca vai sofrer. Aí, Pedro, cara, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. De forma nenhuma, Senhor. Aí, a vida seguiu. De repente, aconteceu toda a cena, você sabe o que acontece? Estão levando para crucificar. Pedro está lá. Aí chega um dos que estão crucificando Jesus e diz assim, ó, tu é um deles. Não, não. Tu é um dele, tu é um seguidor dele. Até o jeito de tu falar é igual dele. Não, não, não sou não. Falou, não sou não. Ele lembrou. Agora imagine o que ele sentiu, irmãos. A mesma coisa que nós sentimos quando a gente erra. Ou deveríamos sentir. E aí, o que acontece? Tem um filme, né? Não sei se é no filme do Mel Gibson lá que acontece. Ele negou, Jesus passa e olha para ele. Ah, agora Jesus não olha mais para mim. A gente só não consegue olhar para ele, mas ele está olhando. Todo erro que fere a santidade de Deus, ele está vendo. Eu vou lá para São Paulo. Lá não tem irmão da igreja, lá não tem ninguém, mas Deus está lá, irmão. A Bíblia diz que se for no mais fundo dos oceanos, lá ele está. Nem se você pegarmos o equipamento de mergulho e mergulharmos lá no fundo do oceano. Ah, e eu vou pecar tranquilo. Não, ele está lá. Só que com aquele olhar de Jesus, Pedro permitiu ser restaurado. Primeiro, o olhar de Jesus, o que fez? Será que te amo, Pedro? Não. Primeiro, o cara, aí Jesus passa e olha. Você acha que ele viu amor nos olhos de Jesus? Não. Então não tem como a gente mudar, como ser humano mudar, irmão, se não for confrontado. Então nós precisamos aceitar o confronto. Nós estamos falando de ego. Daí hoje nós estávamos conversando na mesa, meio-dia, e aí depois nós ego de casamento e tal. Quando eu fui um vídeo, tu vê como o celular não estava comigo. O vídeo, pastor Ronaldo. No Instagram dele. Ele falando o seguinte: a maior ferramenta que Deus usa para matar o ego do ser humano chama-se casamento. Por que se chama casamento? Porque, pelo que eu já expliquei várias vezes aqui, e ele falou a mesma coisa. Pega o Charles, pega a Marlete interior do Paraná. Ele nasceu no interior de Joinville. Vou falar onde tu nasceu, hein? Ela nasceu lá no interior do Paraná, no interior de Joinville, Piraberaba. Ela nasceu lá em Xissatrobian. Brincadeira. Inés Marques. E aí o que acontece? Cresceram em casas diferentes. De formas diferentes.
Só que agora, o Charles e a Marlete vivem na mesma casa. Se isso não der faísca de vez em quando, a vida tem um problema. Se isso não surgir faísca de vez em quando, está dando problema. Por quê? Irmão, é hipócrita uma pessoa que fala em nome de Deus é maravilhoso que nunca teve problema. É um hipócrita, você tem que virar as costas e nunca mais ouvir esse cara. Porque quando duas pessoas cresceram separadas, agora vivem juntos, não tem problema. Uma torce pro Palmeiras, outra torce pro Corinthians, uma torce pro Vasco, outra torce pro... Quando vai estar na televisão assistir o jogo, já vai dar problema. Então, eu nem sei do que eu estava falando agora. Por que eu falei isso? Muito obrigado. Eu fiz só para ver quem estava prestando atenção na mensagem. Então, o ego. O ego é que traz o problema na vida da gente. E Pedro deixou o ego ser tratado. E aí ele é transformado. Aí a gente pode estar pensando assim, poxa, eu estou me identificando com esse... Não com Pedro, estou me identificando com Judas. Só que o pecado, irmão, não determina o nosso destino. Se eu estou como Judas hoje, não é o final do meu destino isso dali. A minha resposta, a nossa resposta ao pecado. Qual é a resposta que nós estamos dando ao pecado? E a restauração, para nós sermos restaurados, começa quando nós olhar para nós mesmos. Enquanto você pensar o seguinte, ou enquanto nós pensarmos o seguinte, porque somos todos iguais. Enquanto nós pensarmos assim, eu mereço, não há restauração. Eu posso, não vai haver restauração. Porque o remorso faz o homem olhar para dentro dele mesmo. O arrependimento faz o homem olhar para Cristo. Então, enquanto o centro continuar sendo o eu, não tem libertação. O evangelho desloca o centro da existência. Arrependimento, evangelho, a nossa vida é isso daqui. Um círculo. Evangelho, arrependimento, cristianismo, volta de Cristo no centro. Se nós tiramos em qualquer coisa, irmão, se nós tiramos Cristo, nós não estamos, e é pecado, que seja uma coisa idiota. Aí olha só o que acontece. A tristeza, segundo Deus, produz vida. Paulo diz, volta lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Olha ali. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Diga salvação, vida. Então, a tristeza do mundo opera a morte. O que a tristeza do mundo produz? Diga vergonha. Se aquilo que você faz te causa vergonha se for descoberto, é pecado. Causa medo.
Se aquilo que a gente faz, temos medo de ser descoberto, pecado. Autopiedade. Ah, mas eu trabalho a semana toda, não faz mal. Só trabalho a semana toda, me esforço. Causa desespero. Som. É uma dor sem direção. E olha aqui para mim. Talvez nós já choramos por causa disso. Da vergonha, do medo, da autopiedade. E essa é a tristeza segundo o mundo. E a tristeza segundo Deus? É uma dor conduzida pelo Espírito Santo. A dor que eu sinto, olha só como é, me leva para mais perto de Deus. E aí produz a minha salvação, produz a minha restauração e produz vida em mim. Aí no versículo 11, Paulo vai dizer assim, vai falar 7 frutos do arrependimento verdadeiro naquele versículo ali. Ele vai falar de diligência. O que é diligência? Desejo urgente de acertar o erro. Se eu estou errado, e a Bíblia diz que é erro, e eu não tenho desejo urgente de acertar o erro, estou caminhando para a morte. Disposição para assumir responsabilidade, não criar desculpas. Diz ali no versículo 11 sobre indignação. Se o pecado não causa indignação em nós, temor. Irmão, qual foi a última vez que nós tivemos temor de Deus? Temor não é ter medo. Temor é entender que Ele é santo e Ele não pode ser ferido na santidade dEle. Saudade. Qual foi a última vez que nós sentimos saudade? Porque a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E aí, qual foi a última vez que nós sentimos o desejo profundo de restaurar a nossa comunhão perdida com Ele? Zelo. Amor renovado pela santidade. Só que diz que tem punição também. O arrependimento verdadeiro aceita as consequências do erro sem murmurar. Aceitar todo pecado tem uma consequência. Todo. Seja o menor que for. Mesmo se arrependendo, tem consequência. Se eu virar para cá e isso ferir a santidade de Deus e eu pedir perdão, Ele vai me perdoar. Só que da consequência não tem como fugir. Qual que é o maior perigo espiritual nos dias de hoje? Confundir remorso com arrependimento. A maioria acredita porque chorou, porque se descabelou, mudaram. Só que as lágrimas não regeneram. As emoções não transformam. Quem transforma é o Espírito Santo operando a verdadeira vida metanoia. Nada é eu, agora é tudo Ele. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não termina no pecado, ele termina em Cristo.
Pedro não encontrou a esperança nele mesmo. Ele encontrou a esperança quando o Senhor olhou para ele, quando confrontou ele e mostrou ali para ele naquele olhar. Então, no caminho da cruz que a gente fala, né, que Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz revela duas coisas: a gravidade do pecado e a grandeza da graça. Quanto mais nós contemplamos Cristo crucificado e ressuscitado, mais nosso coração abandona o pecado e se volta para Ele. Se eu não entender, né? Não sei quando foi que a dona Fátima falou. Acho que foi ontem de manhã, né? Na reunião ali atrás, né? Que ela disse assim, que cada vez que a gente peca, a gente está crucificando Cristo de novo. Se eu não entender a graça, eu peco usando a Bíblia. Porque a graça é assim: eu estou devendo 10 milhões de reais. Aí, 10 milhões de reais. Aí chega o cobrador lá na minha casa, bate na porta. Pois não? Vim cobrar a dívida de 10 milhões de reais. Não tenho. Presta atenção aqui agora para você entender o que é graça. Devo 10 milhões de reais, o cobrador vai lá na minha casa, bate na porta. Vim te cobrar os 10 milhões de reais. Eu digo, não tenho como pagar. A nossa dívida perante Deus era impagável. Aí ele puxa a arma e diz assim: então você vai pagar com a sua própria vida. Ele dá um passo para trás, aponta a arma, e quando ele vai atirar, alguém pula na frente e a bala pega nele, na pessoa que pulou na frente, e não pega em mim. Alguém da minha família. E aí ele diz assim: a dívida está paga. E vai embora. Só não faça outra dívida. Nós entendemos tudo isso. Só não entendemos a última parte. Não faça outra dívida. A nossa dívida foi paga por Cristo. Diga, qual o problema? O problema é que a gente quer fazer todo dia uma dívida nova. E aí não tem como ser pago. Então eu quero, né, antes de a gente participar da mesa, examine se a sua tristeza está centrada em você ou em Deus. A tristeza que você sente é por causa de você? Ai, eu estou sentindo uma tristeza aqui porque vão descobrir meu erro. Ou você sente tristeza porque ofendeu a Deus? Não confunda culpa emocional com conversão espiritual. Não tente resolver o pecado com a sua força humana, que nós não vamos conseguir. Permita que Deus transforme a sua mente, não apenas o comportamento. A mente, irmãos, precisa ser transformada. Porque nós somos muito bons também em mudar, em contracenar, né? Nós somos bons. A gente faz algo na frente dos outros, só que a mente aqui está assim, ó. Estou fazendo porque o irmão está vendo. Estou fazendo porque o pastor está vendo. Estou fazendo porque o irmão está vendo. E a mente não muda. Então, permitir que Deus mude a nossa mente. E o arrependimento verdadeiro sempre vai produzir frutos visíveis.
de uma vida transformada? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E aí, irmãos, veja só como... Não fique nas minhas palavras, orem ao Senhor. Porque se você não acredita naquilo que eu falo, irmãos, ore a Deus e veja o que Ele fala. As pessoas estão com... Cada pessoa tem 4 olhos em cima de nós. Tem os 2 dela e mais 2 que está reservado. Eu sou muito brincalhão, né? Eu sou muito brincalhão com as pessoas, né? Onde... Aí ontem eu estava lá fazendo a barba, e aí o rapaz, um senhor, foi sentar na cadeira do barbeiro e deu uma balançada. A cadeira deu uma balançada e ele quase caiu. Aí eu falei pro rapaz, disse, acabei de perder R$50. Aí todo mundo, por quê? Porque ele apostou comigo que ele ia te derrubar. Ele chegou para mim e disse assim, quanto que tu aposta comigo? Que a hora que o cliente sentar na cadeira, eu dou um toquinho na cadeira para derrubar ele quando sentar. Uma brincadeira. Sim ou não? Sabe o que o barbeiro falou para mim? Tu não é pastor? Por que tu está mentindo? Aí sabe o que eu falei para ele? Ali a carne foi, né, irmão? A próxima vez que você botar no status do salão, você cantando uma música, um louvor a Deus e depois, em seguida, cantar a música do Armandinho, eu vou comentar lá embaixo também. Mas aquilo ali, irmãos, é o confronto. Eu recebi, e quando eu saí dali, eu não fiquei com raiva dele. Eu entendi que Deus usou aquela situação para dizer assim, eu não posso, as pessoas estão olhando para mim. As pessoas estão olhando para mim e elas têm uma ideia diferente. Por mais, né, que, claro que tem que brincar, só que assim, brincar numa mentira, aquele que minta, não minta mais. Concluindo, existem apenas 2 caminhos diante do pecado. Quais são? Caminho de Judas, remorso, desespero, autoconfiança, morte. E o caminho de Pedro, quebrantamento, dependência de Cristo, restauração, transformação e vida. O Evangelho não chama apenas pecadores a sentirem culpa. Ele chama os pecadores a mudarem de direção e encontrarem Cristo, uma nova vida. E aí, Paulo vai escrever no capítulo 5 de 2 Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Olha para o teu irmão e diz assim, irmão, não se preocupe. Todos os erros, pecados, se você está em Cristo, a partir de agora, passou. Agora diz assim, só que tem um problema. Se amanhã, se depois da manhã, o bichinho chamado pecado, fala, chamado pecado, bater na tua mente, repreende em nome de Jesus. Porque tudo começa aqui, irmão. Tudo começa aqui. Feche os seus olhos. Eu quero orar, fazer uma oração antes de nós participarmos da ceia. Antes de nós nos alimentarmos.